preço invisível de viver no modo automático. Você já percebeu que mesmo tentando mudar, sua vida parece girar sempre no mesmo ponto? Acorda com novas intenções, faz promessas a si mesmo, jura que agora vai ser diferente, mas quando o dia termina, percebe que está vivendo a mesma rotina emocional de sempre. É como se um roteiro invisível comandasse tudo, as mesmas reações, os mesmos medos, os mesmos pensamentos que você jurou ter deixado para trás. Existe um erro mental silencioso, uma programação escondida, que faz com que a sua mente repita o ontem enquanto você tenta criar o amanhã. Hoje, você vai entender qual é esse erro e por que ele é o verdadeiro responsável por te manter preso a uma vida que parece não evoluir, mesmo quando tudo em volta muda. A maioria das pessoas acredita que mudança é sobre fazer mais. Mais esforço, mais metas, mais foco. Mas a verdade é que o que te mantém estagnado não é a falta de força, e sim a falta de clareza. Você está tentando escapar de uma prisão que construiu com os próprios pensamentos. Sua mente está acelerada, sempre buscando o próximo estímulo, o próximo passo, o próximo resultado. E quanto mais rápido você tenta ir, mais preso fica. Haemin Sunim ensina que a transformação começa quando você desacelera o suficiente para enxergar o que realmente está acontecendo dentro de si. E é nesse ponto que a maioria falha. Estão tão ocupadas tentando controlar o mundo externo que esquecem de observar o interno. Pense por um instante. Quantas vezes você disse a si mesmo que mudaria, mas acabou repetindo o mesmo comportamento? Quantas vezes decidiu ser mais calmo, mais disciplinado, mais leve, mas diante da primeira dificuldade, reagiu da mesma forma de sempre? Isso acontece porque sua mente cria atalhos emocionais. São caminhos mentais invisíveis que conduzem suas decisões antes mesmo de você perceber. E enquanto você tenta mudar o resultado, continua repetindo o mesmo processo que o gera. É como tentar sair de um labirinto, percorrendo o mesmo caminho todos os dias. Esse erro mental é tão sutil que você acredita que está mudando. Você lê, estuda, assiste vídeos, faz planos, mas no fundo continua com o mesmo padrão de percepção. Você apenas trocou as ferramentas, mas não trocou a consciência que as usa. A verdade é que a mudança real não acontece no fazer, mas no ver. Quando você muda o modo como enxerga o mundo muda diante dos seus olhos. E é exatamente isso que a maioria não entende. Enquanto a mente estiver acelerada, ela estará cega. Você pode correr em todas as direções, mas sempre voltará ao mesmo ponto, porque o que precisa ser ajustado não está no mundo lá fora, e sim no modo como você o percebe. O que Haemin Sunim propõe é uma inversão de lógica. Ele mostra que desacelerar não é perder tempo, é recuperar o controle. Porque quando você desacelera, o ruído mental diminui e o que antes era confusão começa a se organizar. O silêncio interno revela padrões escondidos. Você começa a perceber o que realmente está dirigindo suas escolhas. A repetição constante da vida é apenas o reflexo da mente que se recusa a pausar. E enquanto você não fizer essa pausa, continuará sendo refém dos mesmos pensamentos disfarçados de decisões. Imagine que sua mente é como um lago. Quando a água está agitada, tudo o que você vê são ondas e distorções. Mas quando ela se acalma, o fundo se torna visível. As respostas que você procura estão ali, mas só podem ser vistas quando o movimento cessa. É nesse estado de quietude que o erro mental se revela. É nesse ponto que você entende que a vida não está acontecendo contra você, mas a partir de você. E o que se repete fora é apenas o reflexo do que você não percebe dentro. Esse vídeo não é sobre mais uma técnica para mudar sua rotina. É sobre aprender a enxergar o que está por trás do comportamento que se repete. É sobre reconhecer o ponto cego da mente que te faz confundir velocidade com direção. Porque você pode estar se movendo muito, mas sem sair do lugar. Você pode estar progredindo nas aparências, mas estagnado em consciência. A repetição da vida não é um castigo, é um espelho. E enquanto você não entender o que ele quer te mostrar, ele continuará refletindo o mesmo cenário. O erro mental que te faz repetir a mesma vida todos os dias
é acreditar que o problema está no que acontece fora de você, quando, na verdade, o verdadeiro bloqueio está na forma como você pensa, reage e interpreta o que acontece. Você está preso em um ciclo mental programado para repetir o que já conhece, mesmo que isso te cause dor, porque o cérebro prefere o familiar ao desconhecido. A boa notícia é que essa prisão não é permanente, e a chave para quebrá-la está naquilo que você menos valoriza hoje: a capacidade de parar, observar e se escutar. A partir de agora, você vai entender como esse ciclo se forma, por que ele te mantém preso e o que precisa acontecer dentro da sua mente para que você finalmente saia dessa repetição silenciosa. Mas primeiro, você precisa reconhecer o padrão, porque só é possível transformar aquilo que se torna consciente. O ciclo invisível da repetição. Todos os dias, sem perceber, você desperta dentro de um roteiro que não escreveu conscientemente. Acorda, repete hábitos, revive emoções, reage aos mesmos gatilhos e chama isso de rotina. Mas o que você vive não é apenas rotina, é um ciclo invisível de repetição mental. O cérebro humano foi projetado para economizar energia. Ele cria caminhos automáticos, padrões de resposta e rotinas emocionais que garantem previsibilidade. Esse mecanismo é útil para a sobrevivência, mas destrutivo para a consciência. O mesmo sistema que te protege do perigo é o que te aprisiona em uma vida previsível, sem expansão e sem autenticidade. A mente gosta do que conhece. Ela prefere o desconforto familiar ao risco do novo. E é por isso que, mesmo desejando mudar, você acaba voltando aos mesmos comportamentos. Não é fraqueza, é neuroplasticidade preguiçosa. O cérebro se molda pelos caminhos mais usados. Cada vez que você reage com raiva, ansiedade ou pressa, reforça o circuito que sustenta esse comportamento. E quanto mais o repete, mais automático ele se torna. Chega um ponto em que a emoção vem antes da escolha. Você não decide sentir, apenas sente. E quando a emoção assume o comando, o pensamento perde força. O mundo moderno potencializa esse ciclo. O excesso de estímulos, notificações, cobranças e comparações cria um estado constante de excitação mental. A dopamina, neurotransmissor da expectativa, é liberada em pequenas doses o tempo todo e você se torna viciado em micro-recompensas. Olhar o celular, atualizar uma rede social, pensar no próximo objetivo, tudo isso alimenta o loop dopaminérgico da distração. Você sente que está fazendo muito, mas não está vivendo nada. A sensação de movimento substitui a sensação de presença. A mente se torna um corredor interminável de tarefas sem propósito. Haemin Sunim ensina que o verdadeiro problema não é a velocidade da vida, mas a incapacidade de parar. Quando o corpo desacelera, mas a mente continua em alta rotação, surge um vazio insuportável. O silêncio se torna ameaçador, porque ele revela o que você evita sentir. É por isso que as pessoas fogem do silêncio, do ócio, da pausa. No fundo, têm medo do encontro com a própria mente. E quanto mais fogem, mais se perdem. A ausência de pausa impede o cérebro de reorganizar suas conexões. É como um computador que nunca é reiniciado. Ele começa a travar, a repetir erros, a operar no modo automático. A repetição diária não está apenas nas ações, mas nas emoções que as sustentam. Você pode mudar de cidade, de trabalho ou de relacionamento, mas continuará repetindo o mesmo enredo emocional se não alterar o estado interno que o cria. A ansiedade de hoje é a mesma de ontem, apenas com outro motivo. O medo de fracassar muda de forma, mas continua sendo o mesmo medo. A mente cria novos personagens para encenar a mesma história. Enquanto o conteúdo muda, o padrão permanece. Há um ponto em que o cérebro deixa de distinguir o que é real do que é imaginado. Ele reage às lembranças e preocupações como se fossem experiências atuais. Isso significa que você pode estar vivendo o passado enquanto acredita estar no presente. Reage hoje com base em memórias antigas, revive dores antigas com novas pessoas, repete decisões velhas com novas intenções. Esse é o ciclo invisível. O passado reencenando a si mesmo,
disfarçado de presente. A fuga do silêncio é o combustível da repetição. Quando você evita ficar só, sem distrações, a mente perde a chance de se observar. E é na observação que começa a libertação. A maioria não percebe que vive presa em uma hiperatividade disfarçada de produtividade. Correm para preencher o vazio, mas o vazio só aumenta. Quanto mais estímulos você consome, mais distante fica de si. O ruído externo apenas reforça o ruído interno. Enquanto você tenta mudar acelerando, a mudança real acontece quando você desacelera. O cérebro precisa de espaço para reorganizar seus circuitos. Precisa de tempo para desfazer associações automáticas e criar novas. E isso só é possível quando há pausa, presença e consciência. A mente corrida nunca se renova. Ela apenas repete. Esse ciclo invisível não é um castigo, é um mecanismo. Ele se repete até que você o perceba, porque só a consciência interrompe o padrão. Quando você começa a observar seus próprios pensamentos, deixa de ser refém deles. Quando percebe uma reação se formando e escolhe responder de outro modo, o cérebro começa a criar um novo caminho. É nesse momento que a mudança deixa de ser desejo e se torna processo. Tudo o que se repete em sua vida existe para ser observado. Não é azar, não é destino, é apenas um convite para que você desperte. O padrão só continua enquanto você permanece inconsciente. E quanto mais você tenta se livrar dele pela força, mais o fortalece. O segredo não é lutar contra o ciclo, mas enxergá-lo com lucidez. Agora que você entende como o ciclo da repetição se forma, é hora de enxergar o que o sustenta. Existe um erro mental oculto, disfarçado de esforço, que mantém esse padrão vivo mesmo quando você acredita estar mudando. E é sobre ele que você vai descobrir a seguir. O erro mental oculto. Existe um erro mental silencioso que sabota todas as tentativas de mudança. A ilusão de que movimento é progresso. Você corre, trabalha, estuda, se esforça, mas, no fundo, continua preso ao mesmo nível de consciência. Troca de cenário, de metas e de planos. Mas o ponto de partida interno permanece o mesmo. É como trocar as paredes de uma prisão, acreditando que isso a torna menor. O problema não está no ritmo do que você faz, e sim na qualidade do que você percebe enquanto faz. A mente confundiu estar ocupada com estar evoluindo. E esse é o engano que aprisiona até as pessoas mais determinadas. A sociedade moderna transformou a pressa em virtude. A aceleração virou símbolo de sucesso, e o silêncio passou a ser confundido com preguiça. O resultado é uma geração que não consegue parar. Estamos sempre em busca do próximo passo, da próxima meta, da próxima validação. O corpo está em movimento, mas a mente está ausente. Essa desconexão cria uma falsa sensação de avanço. Você acredita que está progredindo, mas na verdade apenas se desloca em círculos, reproduzindo padrões mentais antigos em contextos diferentes. Haemin Sunim ensina que a mente acelerada não é um sinal de eficiência, mas de desordem. Ela se tornou um campo de batalha entre o que você é e o que acha que precisa ser. Enquanto você tenta controlar tudo ao redor, perde o controle de si mesmo. A mente que tenta dominar o mundo externo perde o domínio do mundo interno. O verdadeiro erro está em tentar mudar a vida sem mudar o estado de consciência que a cria. É por isso que, mesmo quando tudo parece novo, você acaba revivendo o velho. A ciência chama isso de rede neural em modo padrão. É o estado em que o cérebro opera quando não há atenção consciente. Nessa condição, os pensamentos giram em torno das mesmas preocupações, memórias e expectativas. O cérebro se retroalimenta de si mesmo. Ele reage ao que pensa, cria emoções a partir dessas reações e, em seguida, usa essas emoções para justificar o que pensa novamente. Um ciclo perfeito de repetição interna. É por isso que você se sente exausto sem entender o motivo. Sua mente está ativa, mas não criativa. Está em movimento, mas não desperta. O erro mental oculto é acreditar que pensar é o mesmo que perceber. Pensar é reagir. Perceber é observar. Enquanto o pensamento tenta resolver o problema,
A percepção simplesmente o enxerga. O primeiro te prende na mente, o segundo te liberta dela. A maioria das pessoas vive reagindo ao conteúdo dos próprios pensamentos, acreditando que estão raciocinando, quando na verdade estão apenas reproduzindo o que o cérebro aprendeu a repetir. É como tentar se libertar de uma teia movendo os próprios fios. Quanto mais se esforça, mais preso fica. Você tenta controlar a vida, ajustar tudo, prever, antecipar. Mas quanto mais tenta dominar o imprevisível, mais perde a clareza. O controle não é poder, é resistência. E tudo o que você resiste, persiste. A tentativa de controlar o que sente cria uma tensão constante. Você não quer se sentir ansioso, e é essa recusa que amplifica a ansiedade. Você não quer sentir medo, e é o medo de sentir medo que o paralisa. Quando tenta mudar lutando contra o que é, reforça exatamente o que quer eliminar. Haemin Sunim mostra que a mente que reage nunca cria, apenas repete. Cada vez que você se identifica com um pensamento, ele ganha força. Cada vez que você observa sem reagir, ele perde energia. O segredo está em mudar o relacionamento com a própria mente. Não é parar de pensar, é parar de se perder no pensamento. O silêncio interior não é ausência de ideias, é presença sem interferência. É o estado em que você observa o fluxo da mente sem ser arrastado por ele. Enquanto a maioria busca soluções complexas, o despertar acontece no simples. Observar um pensamento surgir e desaparecer sem lutar contra ele. Sentir uma emoção sem se definir por ela. Estar presente no que está fazendo sem tentar escapar para o que vem depois. Esse é o antídoto contra o erro mental. Quando você se torna o observador, o ciclo da repetição se rompe. O que antes era automático se torna consciente. O que antes era reação se transforma em escolha. A mente condicionada é como um espelho coberto de poeira. Quanto mais tenta limpá-lo com pressa, mais espalha a sujeira. Mas quando para e observa com atenção, percebe que basta um toque leve para que o reflexo reapareça. A clareza nasce do olhar calmo, não da força. O erro mental te convence de que precisa se esforçar mais, mas a sabedoria mostra que precisa resistir menos. Você não é o que pensa, você é quem observa o que pensa. Quando essa compreensão deixa de ser conceito e se torna experiência, a repetição perde o sentido. O mundo continua o mesmo, mas o modo como você o percebe muda completamente. E quando a percepção muda, toda a sua realidade muda com ela. Agora que você entende o erro mental que mantém o ciclo vivo, é hora de aprender como desativá-lo. Existe um caminho prático, acessível e transformador para isso. E ele começa no lugar onde você menos procura, no silêncio. Como desativar o loop? Desativar o loop mental não é um ato de força, é um ato de consciência. Você não quebra o ciclo empurrando-o com mais vontade, mas enxergando com mais lucidez. Enquanto continuar tentando mudar através do esforço, estará alimentando o próprio padrão que quer eliminar. A libertação começa quando você muda a forma de se relacionar com sua mente. O primeiro passo é reconhecer que ela não é inimiga, é apenas uma ferramenta que aprendeu a funcionar de maneira confusa. Haemin Sunim ensina que, quando você se torna o observador de seus próprios pensamentos, eles perdem o poder de te dominar. A chave não está em lutar contra o fluxo mental, mas em aprender a observar sem se envolver. Reserve 2 minutos do seu dia para a prática do silêncio observador. Não precisa de mantras, técnicas complexas ou ambiente especial. Apenas pare, feche os olhos e perceba o que acontece dentro de você. Observe o barulho da mente, o turbilhão de pensamentos, as sensações físicas. Não tente controlar nada, só veja. No início, a mente vai se agitar ainda mais. Ela não suporta ser observada, mas se você continuar presente, algo sutil acontece. O ruído começa a perder força e o espaço entre um pensamento e outro se amplia. É nesse espaço que a clareza nasce. O silêncio observador não é sobre ausência de pensamento, mas sobre presença plena.
É um estado em que você percebe que há algo em você que não muda, mesmo quando tudo dentro muda. Essa consciência é o ponto de ancoragem da verdadeira transformação. Quando você se estabiliza nesse centro, o caos mental não te arrasta mais. Você pode sentir medo, ansiedade ou raiva, mas eles passam como nuvens no céu. O céu não se altera, apenas observa. Reduzir os estímulos externos é o segundo passo. O cérebro é moldado pelo que consome. Quanto mais estímulo, menos sensibilidade. O excesso de informação rouba a profundidade da atenção. Comece a limitar o consumo de conteúdo, as notificações, o tempo de exposição a telas. Cada distração é uma forma de fugir de si mesmo. O silêncio não é ausência de som, é ausência de fuga. Quando você para de fugir, começa a se reconectar com o próprio ritmo natural. O sistema dopaminérgico, antes viciado em micro-recompensas, começa a se reequilibrar. O prazer deixa de estar no próximo clique e volta a estar no simples ato de existir com presença. A terceira chave é observar sem julgar. A mente está acostumada a classificar tudo: bom, ruim, certo, errado, sucesso, fracasso. Esse julgamento constante é o que mantém o ciclo ativo. Quando você observa sem classificar, permite que a experiência se dissolva naturalmente. O pensamento é como uma onda. Nasce, cresce e se desfaz. Mas quando você o julga, o prende. O julgamento é o que faz o passado continuar vivo. Haemin Sunim afirma que aceitar o momento presente é o maior ato de coragem espiritual. Aceitar não é desistir, é parar de lutar contra o que é. Pratique pequenos rituais de desaceleração, caminhar sem pressa, sentir a respiração, escrever sobre o que sente. Essas pausas simples reeducam o cérebro. Elas criam novas conexões, rompendo os caminhos antigos da reatividade. A neuroplasticidade responde à qualidade da sua atenção. Quanto mais consciente o gesto, mais profunda a transformação. Não subestime o poder de 1 minuto de presença verdadeira. É nesse instante que você começa a reprogramar o modo como percebe o mundo. A mente que aprende a pausar descobre algo que a velocidade jamais revelou: o presente. A maioria das pessoas vive no futuro do que deseja ou no passado do que teme, mas nunca no agora. O agora é o único ponto onde a vida acontece. É nele que a cura começa. Quando você para, observa e respira, o tempo se expande. O que parecia urgente perde importância. O que parecia confuso se organiza. O que era sofrimento se transforma em compreensão. A pausa é o portal da consciência. Desativar o loop é um processo, não um evento. A repetição foi construída ao longo de anos e se desfaz aos poucos, com prática e paciência. Mas cada instante de presença é um corte no padrão. Cada vez que você escolhe observar em vez de reagir, um circuito antigo se enfraquece. Cada vez que desacelera em vez de correr, cria um novo caminho mental. A transformação não vem de uma revolução repentina, mas de pequenas revoluções silenciosas. A verdadeira mudança não é correr para o futuro, é parar o suficiente para ouvir o presente. A mente acelerada busca respostas. A mente calma as recebe. E quando você começa a ouvir, percebe que o erro mental nunca foi o inimigo, foi apenas um convite para despertar. O loop não é uma prisão, é um espelho. E o que ele reflete é o ponto exato onde você deixou de se ouvir. Agora que você compreende como desativar o ciclo, é hora de enxergar o que surge quando ele finalmente se desfaz. Há uma transformação invisível que acontece dentro de quem aprende a silenciar. E é sobre essa transformação que você vai descobrir a seguir. A transformação invisível. Quando o loop mental se desfaz, o silêncio não é vazio, é nascimento. É o espaço onde tudo o que você sempre buscou começa a emergir naturalmente. Você percebe que não precisa mais correr atrás da paz, porque ela não estava fora, estava soterrada pelo ruído interno. Esse é o ponto de virada. O momento em que o ser humano deixa de buscar e começa a ser. Haemin Sunim
descreve esse estado como o retorno à clareza original da mente. Imagine um lago turbulento. Enquanto a água está agitada, você não consegue ver o fundo, mas quando o vento cessa, a superfície se acalma e o fundo se revela. A clareza que surge não é algo novo, é algo que sempre esteve ali, apenas encoberto. O silêncio revela, não adiciona. E nesse novo estado, algo extraordinário acontece. As respostas começam a aparecer sozinhas. Você entende o que realmente importa. O que antes parecia urgente perde o peso. As comparações cessam. A mente, antes escrava do desempenho, volta a servir à consciência. Surge um senso profundo de presença e propósito. É quando você para de correr e começa a fluir. A neurociência confirma o que a sabedoria oriental sempre ensinou. Quando você desacelera, o cérebro muda. As conexões entre o córtex pré-frontal, a área da consciência e decisão, e o sistema límbico, a área das emoções, se reorganizam. Isso significa que você deixa de ser refém dos impulsos e começa a responder com clareza. É o início da verdadeira liberdade mental. Você não precisa mais de estímulos externos para se sentir vivo. A dopamina deixa de ser um vício e volta a ser uma recompensa natural. Pequenos gestos antes ignorados ganham significado. Tomar café, caminhar, ouvir alguém, tudo se torna experiência completa. A consciência transforma o banal em sagrado. E é nesse ponto que o mundo externo começa a mudar, sem que você force nada. A transformação invisível é, na verdade, o despertar da percepção. É quando o ser humano deixa de viver no piloto automático e passa a viver com intenção. A mente antes programada para repetir começa a criar. E a criação consciente é o oposto da repetição inconsciente. Enquanto o inconsciente replica o passado, a consciência manifesta o novo. É por isso que o erro mental de repetir a mesma vida todos os dias é no fundo um convite disfarçado. O convite para despertar. A vida vai continuar te mostrando o mesmo cenário até que você perceba o que precisa ver. Quando vê, o cenário muda, não porque o mundo se alterou, mas porque você finalmente aprendeu a olhar. A transformação não é visível a olho nu, mas é sentida na forma como você acorda, respira, fala, decide. É uma calma que não depende do que acontece, uma confiança que não vem da certeza, e uma liberdade que nasce do simples fato de estar presente. E é nesse ponto que o verdadeiro poder começa a se revelar. O poder que não vem do controle, mas da consciência. O poder de criar uma nova realidade, sem esforço, sem ansiedade, apenas com presença. No próximo tópico, você vai descobrir como acessar esse poder. O mesmo que Haemin Sunim descreve como o segredo da verdadeira serenidade. Chamado à ação, Plais. Reflexão final. Agora que você entendeu o erro mental que te faz repetir a mesma vida todos os dias, vem a parte mais difícil e mais libertadora: aplicar. Porque saber sem praticar é como acordar de um sonho e escolher voltar a dormir. A mente adora entender, mas odeia mudar. Ela vai tentar te convencer de que não tem tempo, que precisa esperar o momento certo que hoje não dá. Mas a verdade é simples. Não existe depois para quem vive inconsciente. A única transformação possível é agora. Então, durante as próximas 24 horas, faça um experimento. Não mude nada. Apenas observe. Observe como você reage quando algo não sai como quer. Observe o impulso de pegar o celular sem motivo, a pressa em terminar o que faz, o desconforto com o silêncio. Só observe, sem julgar, sem tentar corrigir, porque o primeiro passo para quebrar um ciclo é enxergá-lo. O que você percebe perde o poder de te controlar. Haemin Sunim diz que a mente calma não é a que tem menos pensamentos, mas a que não é arrastada por eles. Essa é a verdadeira liberdade, não eliminar o caos, mas não se identificar com ele. Quando você consegue olhar para a confusão sem se confundir, o jogo muda. Você deixa de ser prisioneiro da própria mente e se torna o observador dela. E é nesse instante que o novo começa a surgir. A aceleração do mundo moderno te convenceu de que estar ocupado
é o mesmo que estar vivo. Mas a ocupação é apenas a ilusão de movimento. A verdadeira vitalidade nasce da presença. A pausa não é uma perda de tempo. É onde o tempo se reorganiza. Cada segundo em silêncio é uma semente plantada de lucidez. E quanto mais você cultiva esse espaço interno, mais a sua realidade externa começa a se alinhar. Você não precisa de um novo método, de mais força de vontade ou de uma rotina milagrosa. Precisa de um novo olhar. Um olhar que veja além da pressa, além da distração, além da repetição. Porque a mente que vive acelerada tenta fugir da dor, mas também foge da cura. A desaceleração é o portal da transformação. Talvez a maior coragem hoje seja simplesmente parar. Parar de se explicar, parar de correr, parar de buscar. Porque quando você para, o que estava invisível se revela. E é nesse instante que o despertar acontece. Se este vídeo te fez enxergar algo que antes estava invisível, é sinal de que a transformação já começou dentro de você. Agora, compartilhe esse despertar. Mostre a alguém que ainda vive no piloto automático que existe outro caminho. O caminho da presença, da calma e da consciência. A mudança não acontece quando você entende algo novo, mas quando começa a agir de forma diferente. E às vezes, agir diferente é apenas respirar fundo, desacelerar e observar. Porque talvez o que você mais precisa hoje não é de mais movimento, é de mais consciência. E lembre-se, o erro mental que te prende é invisível, mas a liberdade que te espera também é. Só quem para, vê.